Bom dia a todos. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos continuar lendo o livro de Kuan Yin. A lei da evolução se sobrepõe à de causa e efeito, estabelecendo que a cada ciclo de retorno a consciência deve subir um degrau na escada evolutiva. Caso contrário, permaneceríamos estagnados, presos aos ciclos de ação e reação. Se visualizarmos a lei do karma como um círculo fechado, como se tudo retornasse ao ponto de partida, certamente que a lei da evolução deve ser representada por uma espiral ascendente. Isso significa que essa lei abre o círculo de retorno para que possamos nos desvencilhar da reação de nossos próprios erros passados e avançar na escala evolutiva. Mas para que tal aconteça, é necessário avançar com o firme propósito de não mais cometer os mesmos erros. A lei da misericórdia é a verdadeira lei de Deus. Misericórdia significa receber muito além do que merecemos. É a lei do perdão. Por ela podemos nos libertar dos ciclos de ação e reação e até mesmo da morosidade dos degraus evolutivos, avançando celeremente em direção à consciência mais elevada de nosso ser e alcançar a definitiva liberdade. É aqui que age a chama violeta. O fogo violeta é a própria ação da lei da misericórdia e do perdão. Trata-se de um instrumento divino que foi usado por todos aqueles que alcançaram a vitoriosa conclusão na luz de Deus, que nunca falha, e se tornaram mestres ascensionados. É essa poderosa ferramenta, a chama violeta, que nos é gentilmente oferecida pelo mestre ascensionado Saint Germain, para que, trabalhando em estreita cooperação, possamos auxiliar no estabelecimento da definitividade de ouro para a Terra e seus habitantes. Por que não nos agarrarmos a esta maravilhosa oportunidade? Exercício. Visualizar a pessoa, pessoas que estamos em atrito, e nós mesmos, em que estamos em atrito, desarmonia ou desacordo, envoltos numa purificadora fogueira de chama violeta. É afirmar por 3 vezes, silenciosa ou audivelmente: eu sou a lei do perdão e da chama transformadora de todo o erro que cometi consciente ou inconscientemente, nesta ou em vidas passadas. Para terminar, eu sou a lei do perdão e da chama transformadora de todos os erros da humanidade. Eu sou, eu sou, eu sou. Visualizar-se dentro de uma fogueira violeta. E tudo se concretiza pela força divina do amor, da verdade, da justiça e do perdão. Amém. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós, vibre em nós, vibre em nós por toda a eternidade. Amém. Bom dia a todos. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos continuar lendo o livro de Kuan Yin. A lei da evolução se sobrepõe à de causa e efeito, estabelecendo que a cada ciclo de retorno a consciência deve subir um degrau na escada evolutiva. Caso contrário, permaneceríamos estagnados, presos aos ciclos de ação e reação. Se visualizarmos a lei do karma como um círculo fechado, como se tudo retornasse ao ponto de partida, certamente que a lei da evolução deve ser representada
por uma espiral ascendente. Isso significa que essa lei abre o círculo de retorno para que possamos nos desvencilhar da reação de nossos próprios erros passados e avançar na escala evolutiva. Mas para que tal aconteça, é necessário avançar com o firme propósito de não mais cometer os mesmos erros. A lei da misericórdia é a verdadeira lei de Deus. Misericórdia significa receber muito além do que merecemos. É a lei do perdão. Por ela podemos nos libertar dos ciclos de ação e reação e até mesmo da morosidade dos degraus evolutivos, avançando celeremente em direção à consciência mais elevada de nosso ser e alcançar a definitiva liberdade. É aqui que age a chama violeta. O fogo violeta é a própria ação da lei da misericórdia e do perdão. Trata-se de um instrumento divino que foi usado por todos aqueles que alcançaram a vitoriosa conclusão na luz de Deus, que nunca falha, e se tornaram mestres ascensionados. É essa poderosa ferramenta, a chama violeta, que nos é gentilmente oferecida pelo mestre ascensionado Saint Germain, para que, trabalhando em estreita cooperação, possamos auxiliar no estabelecimento da definitividade de ouro para a Terra e seus habitantes. Por que não nos agarrarmos a esta maravilhosa oportunidade? Exercício. Visualizar a pessoa, pessoas que estamos em atrito, e nós mesmos, em que estamos em atrito, desarmonia ou desacordo, envoltos numa purificadora fogueira de chama violeta. É afirmar por 3 vezes, silenciosa ou audivelmente: eu sou a lei do perdão e da chama transformadora de todo o erro que cometi consciente ou inconscientemente, nesta ou em vidas passadas. Para terminar, eu sou a lei do perdão e da chama transformadora de todos os erros da humanidade. Eu sou, eu sou, eu sou. Visualizar-se dentro de uma fogueira violeta. E tudo se concretiza pela força divina do amor, da verdade, da justiça e do perdão. Amém. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós, vibre em nós, vibre em nós por toda a eternidade. Amém. Bom dia a todos. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos continuar lendo o livro de Kuan Yin. A lei da evolução se sobrepõe à de causa e efeito, estabelecendo que a cada ciclo de retorno a consciência deve subir um degrau na escada evolutiva. Caso contrário, permaneceríamos estagnados, presos aos ciclos de ação e reação. Se visualizarmos a lei do karma como um círculo fechado, como se tudo retornasse ao ponto de partida, certamente que a lei da evolução deve ser representada por uma espiral ascendente. Isso significa que essa lei abre o círculo de retorno para que possamos nos desvencilhar da reação de nossos próprios erros passados e avançar na escala evolutiva. Mas para que tal aconteça, é necessário avançar com o firme propósito de não mais cometer os mesmos erros. A lei da misericórdia é a verdadeira lei de Deus. Misericórdia significa receber muito além do que merecemos. É a lei do perdão. Por ela podemos nos libertar dos ciclos de ação e reação e até mesmo da morosidade dos degraus evolutivos,
avançando celeremente em direção à consciência mais elevada de nosso ser e alcançar a definitiva liberdade, é aqui que age a chama violeta. O fogo violeta é a própria ação da lei da misericórdia e do perdão. Trata-se de um instrumento divino que foi usado por todos aqueles que alcançaram a vitoriosa conclusão na luz de Deus, que nunca falha, e se tornaram mestres ascensionados. É essa poderosa ferramenta, a chama violeta, que nos é gentilmente oferecida pelo mestre ascensionado Saint Germain, para que, trabalhando em estreita cooperação, possamos auxiliar no estabelecimento da definitividade de ouro para a Terra e seus habitantes. Por que não nos agarrarmos a esta maravilhosa oportunidade? Exercício. Visualizar a pessoa, pessoas que estamos em atrito, e nós mesmos, em que estamos em atrito, desarmonia ou desacordo, envoltos numa purificadora fogueira de chama violeta. Afirmar por 3 vezes silenciosa ou audivelmente: eu sou a lei do perdão e da chama transformadora de todo o erro que cometi consciente ou inconscientemente, nesta ou em vidas passadas. Para terminar, eu sou a lei do perdão e da chama transformadora de todos os erros da humanidade. Eu sou, eu sou, eu sou. Visualizar-se dentro de uma fogueira violeta. E tudo se concretiza pela força divina do amor, da verdade, da justiça e do perdão. Amém. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós, vibre em nós, vibre em nós por toda a eternidade. Amém. Bom dia a todos. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos continuar lendo o livro de Kuan Yin. A lei da evolução se sobrepõe à de causa e efeito, estabelecendo que a cada ciclo de retorno a consciência deve subir um degrau na escada evolutiva. Caso contrário, permaneceríamos estagnados, presos aos ciclos de ação e reação. Se visualizarmos a lei do karma como um círculo fechado, como se tudo retornasse ao ponto de partida, certamente que a lei da evolução deve ser representada por uma espiral ascendente. Isso significa que essa lei abre o círculo de retorno para que possamos nos desvencilhar da reação de nossos próprios erros passados e avançar na escala evolutiva. Mas para que tal aconteça, é necessário avançar com o firme propósito de não mais cometer os mesmos erros. A lei da misericórdia é a verdadeira lei de Deus. Misericórdia significa receber muito além do que merecemos. É a lei do perdão. Por ela podemos nos libertar dos ciclos de ação e reação e até mesmo da morosidade dos degraus evolutivos, avançando celeremente em direção à consciência mais elevada de nosso ser e alcançar a definitiva liberdade. É aqui que age a chama violeta. O fogo violeta é a própria ação da lei da misericórdia e do perdão. Trata-se de um instrumento divino que foi usado por todos aqueles que alcançaram a vitoriosa conclusão na luz de Deus, que nunca falha, e se tornaram mestres ascensionados. É essa poderosa ferramenta, a chama violeta, que nos é gentilmente oferecida pelo mestre ascensionado Saint Germain, para que, trabalhando
em estreita cooperação, possamos auxiliar no estabelecimento da definitividade de ouro para a Terra e seus habitantes. Por que não nos agarrarmos a esta maravilhosa oportunidade? Exercício: visualizar a pessoa, pessoas que estamos em atrito, e nós mesmos, em que estamos em atrito, desarmonia ou desacordo, envoltos numa purificadora fogueira de chama violeta. Afirmar por 3 vezes, silenciosa ou audivelmente: eu sou a lei do perdão e da chama transformadora de todo o erro que cometi consciente ou inconscientemente, nesta ou em vidas passadas. Para terminar, eu sou a lei do perdão e da chama transformadora de todos os erros da humanidade. Eu sou, eu sou, eu sou. Visualizar-se dentro de uma fogueira violeta. E tudo se concretiza pela força divina do amor, da verdade, da justiça e do perdão. Amém. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós, vibre em nós, vibre em nós por toda a eternidade. Amém. Bom dia a todos. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos continuar lendo o livro de Kuan Yin. A lei da evolução se sobrepõe à de causa e efeito, estabelecendo que a cada ciclo de retorno a consciência deve subir um degrau na escada evolutiva. Caso contrário, permaneceríamos estagnados, presos aos ciclos de ação e reação. Se visualizarmos a lei do karma como um círculo fechado, como se tudo retornasse ao ponto de partida, certamente que a lei da evolução deve ser representada por uma espiral ascendente. Isso significa que essa lei abre o círculo de retorno para que possamos nos desvencilhar da reação de nossos próprios erros passados e avançar na escala evolutiva. Mas para que tal aconteça, é necessário avançar com o firme propósito de não mais cometer os mesmos erros. A lei da misericórdia é a verdadeira lei de Deus. Misericórdia significa receber muito além do que merecemos. É a lei do perdão. Por ela podemos nos libertar dos ciclos de ação e reação e até mesmo da morosidade dos degraus evolutivos, avançando celeremente em direção à consciência mais elevada de nosso ser e alcançar a definitiva liberdade. É aqui que age a chama violeta. O fogo violeta é a própria ação da lei da misericórdia e do perdão. Trata-se de um instrumento divino que foi usado por todos aqueles que alcançaram a vitoriosa conclusão na luz de Deus, que nunca falha, e se tornaram mestres ascensionados. É essa poderosa ferramenta, a chama violeta, que nos é gentilmente oferecida pelo mestre ascensionado Saint Germain, para que, trabalhando em estreita cooperação, possamos auxiliar no estabelecimento da definitividade de ouro para a Terra e seus habitantes.